Olá, meus amores, sexta-feira hoje, estamos iniciando e finalizando, mais uma semana. Então, como é que vocês estão? Aproveite, se estão cansados, para descansar. Porém, não esqueçam que final de semana também é dia de atividade, certo? Porque quando a gente faz atividade, a gente também aprende, certo, gente? Então, não esqueçam, tá? Ontem vimos sobre história, não foi? O processo de imigração das pessoas, de povos, de países europeus que vieram para aqui, para o Brasil, morar devido à produção do café para trabalhar como mão de obra assalariada, não foi? Ótimo! Hoje nós vamos ver gramática, onde a gente vai aprender o uso dos porquês. Quem vê assim, acha que porquê se escreve tudo de uma mesma forma, usa do mesmo sentido e não é. Hoje a gente vai aprender como é que a gente vai usar esses tipos diferentes de porquês, certo? São 4 tipos diferentes. Então, vamos deixar de bababá, vamos logo para nossas operações, porque hoje é sexta e tá todo mundo querendo descansar, não é, Dodô? Muito bem, então vamos lá para as nossas operações. Meus amores, operações de hoje, página 84. Ontem fizemos divisões. Hoje faremos multiplicações com números decimais. Por que, tia Bárbara, decimais? Porque há vírgulas, certo? Então, também, tia Bárbara vai fazer hoje a letra A e a letra C. Vocês vão fazer a letra B e vão fazer outro desafio que tem aí na apostila de vocês hoje. Esse desafio, vocês vão ter que descobrir aí o nome das crianças a partir dessas orientações que tem aí nos desafios. Então, prestem atenção e vocês vão descobrir o nome dessas crianças, combinado? Então, vamos lá. Primeiro, letra A, multiplicação por 12. Primeiro, vamos multiplicar pelo número 2, como a gente já sabe, certo? 2 vezes 4, 8. Baixa a vírgula. 2 vezes 6, 12. 2 vai 1. 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. 11 vai 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Certo? A gente apaga aqui para não complicar. E agora multiplicamos por 1. Lembrando que quando a gente vai multiplicar pelo segundo número, a gente deixa uma casinha aqui onde tia Bárbara ensinou a vocês completarem com o sinal de adição. Então, 1 vezes 4, 4. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 3, 3. Passamos o traço e vamos somar. O 8 que está sozinho desce e a vírgula também, porque é sempre vírgula embaixo de vírgula. 2 mais 4, 6. 6 mais 1, 7. 5 mais 7, 12. 2 vai umzinho aqui. 1 mais 3, 4. Então, fica 4.276,8, certo? Vamos agora para a letra C, multiplicação pelo número 14. 4 vezes 8, 32 o 2 vai 3. 4 vezes 6, 24. Mais 3, 27. 7 vão 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. Desce a vírgula. 4 vezes 3, 12. Novamente, a casinha que a gente completa com o símbolo da adição. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Desce a vírgula para cá. Passamos o traço e somamos. 2. 8 mais 7, 15. Vai 1. 6 mais 6, 12. Mais 1, 13. Vai 1. Desce a vírgula. 1 mais 2, 3, mais 1, 4. E 1 mais 3 também é 4. Então, fica 44,352. Certo, quarto ano? Então, aí agora vocês vão fazer a letra B, que também é uma multiplicação por 12. E o desafio que tia Bárbara já explicou como é para ser feito. Certo? Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje.
Bom, meus amores, como vocês já sabem, hoje vamos falar sobre o uso dos porquês, né? Então, o que a gente vai começar hoje é o porquê separado e sem acento. Porém, nós vamos encontrar 4 tipos de porquês. Porquê separado sem acento, porquê separado com acento, porquê junto sem acento e porquê junto com acento. E a gente vai ver como é que eles são usados nos contextos das frases que usamos no nosso dia a dia, certo? Então, o primeiro que a gente vai ver é o porquê separado, tá? E sem o acento, que ele é usado no início ou no meio de uma pergunta direta ou indireta. Por exemplo, por que a festa foi cancelada? É uma pergunta direta, porque começa o porquê logo no início dessa frase. Eu não sei por que a festa foi cancelada. É uma pergunta indireta. Por que uma pergunta indireta, mesmo sem ter a interrogação? Porque aqui vem dizendo, tá, que não desconhece o motivo, na verdade, de por que a festa tem sido cancelada. Certo, gente? Então, agora a gente vai ver o outro tipo de porquê e como ele é usado. Vamos lá? Bom, já o porquê separado com o acento, tá? Lembrando que é um acento circunflexo, como a gente já viu. Ele é usado no fim de uma pergunta direta ou indireta, tendo o sentido de por qual motivo ou por qual razão. Por exemplo, você não compareceu. Por quê? Você não compareceu por quê? Por qual motivo você não compareceu? Estão entendendo o sentido? Será desagradável você perguntar novamente por quê? Ou seja, será desagradável você perguntar novamente qual foi o motivo, por qual razão. Por exemplo, porque você não compareceu. Certo, gente? Então, são nesses porquês que a gente tem que prestar atenção quando se refere ao sentido. Como a gente viu, o porquê separado sem acento, ele vai ser usado no começo ou no meio de frases diretas ou indiretas. Não foi? Por que a festa foi cancelada? Então, esse porquê, como ele inicia no início da frase, ele é separado sem acento. E o separado com acento, ele vai ser usado no final da frase, sempre tendo o sentido de qual razão ou qual motivo. Você não compareceu, por quê? Por qual motivo? Por qual razão você não compareceu? Certo? Então, agora a gente vai ver a diferença entre o porquê junto, tá? E o porquê junto sem acento. Vamos lá. Bom, agora o porquê junto sem acento. O porquê junto sem acento, ele vai ser sempre usado para responder às perguntas. Por exemplo, por que você se atrasou? Como a gente vê aqui, como é um porquê no início da frase, a gente viu que ele é escrito separado e sem acento. Então, a pessoa vai responder por que se atrasou. Porque eu fui dormir tarde. Então, esse porquê aqui, ele já se torna junto e sem acento, porque ele responde a uma pergunta, certo? Quando a gente vai fazer uma pergunta, quando esse porquê vem no início da frase, esse porquê é separado e sem acento. E quando a gente responde o porquê dessa frase, a gente responde esse porquê junto, tá? Também pode ser no início da frase. Só que ele vai estar sempre respondendo a uma pergunta, certo? Bom, agora o porquê junto com o acento, lembrando o acento circunflexo, certo? Ele vai ser usado como substantivo. E neste caso, ele vem acompanhado com um artigo e admite plural. Mas como assim, tia Bárbara? Ele vai admitir um artigo e um plural. Por exemplo, como esse porquê, ele vai ser usado como substantivo. Muitas vezes, quando a gente vê o substantivo, ele vem acompanhado do artigo. Por exemplo, o carro, a boneca. O e a são artigos, como a gente viu. Então, como esse porquê aí, ele vai ser usado como substantivo, então ele precisa vir acompanhado do artigo. E admite plural. Como assim, tia Bárbara? Esse porquê e o artigo, eles podem sim passar para o grau do plural. Vamos ver aqui os exemplos para vocês entenderem. Exemplos. Não sei o porquê
de eu estar tão nervoso. Ou seja, o porquê. O artigo. E o porquê aqui, ele funciona como substantivo. Certo? E a gente vê aqui que ele tá o quê? No plural ou no singular? No singular, né? E além de tudo, no singular. Certo, gente? Quando admite o plural, gostaria de saber os porquês da vida. Os porquês. Está ou não no plural? Sim. Então, os vai ser também o artigo. No singular ou no plural? No plural. Certo? E porquês vai ser o quê? Substantivo que está no plural ou no singular? No plural. Certo, gente? Então, o porquê, quando ele vem junto com acento, ele funciona como um substantivo, pede acompanhamento de um artigo e ele admite também o plural, não apenas no singular, mas também admite o plural, certo? Agora vamos ver exemplos juntos, onde nós vamos encontrar como é que usa cada porquê que a gente viu aqui, certo? Vamos lá. Então, agora, alguns exemplos de como a gente vai usar os porquês, certo, gente? Primeiro, essa frase aqui. Eis porque estamos aqui. A gente viu que qual é o porquê que usa, né, para no meio de uma frase. Quem é que lembra? Será que vocês estão lembrados aí? É o porquê separado sem acento. Lembram? No início ou no meio de uma frase. Beleza? Não entendo o porquê de tanta coisa. O, a gente já viu que é um artigo. Então, a gente completa com qual porquê? O porquê junto com acento. Certo? Porque gosto mais do bolo de chocolate. Quando a gente responde uma pergunta, a gente usa qual porquê? O porquê junto, sem acento. Muito bem. Então, ó, porque gosto mais do bolo de limão. Quando, na próximo exemplo, não há porquê ter medo. A gente viu também que o mesmo porquê que utiliza no meio da frase, qual é? O mesmo porquê que esse aqui, separado e sem acento. Muito bem. Porquê de ter medo. E o último, o filme acabou. Por quê? A gente viu que o porquê que se usa no final da frase, ele é um porquê o quê? Separado e com acento. Então, ó, porquê com o acento. Certo, gente? Então, ó, a gente prestando atenção, a gente vai sempre fazer certinho. Foi um porquê que se usa no começo ou no meio de uma frase, porquê separado sem acento. Um porquê que vem com um artigo no início é um porquê junto e com acento. Um porquê que responde uma pergunta é um porquê junto sem acento. Quando há da mesma coisa aqui, ó, o porquê que está no início ou no meio de uma frase é um porquê separado e sem acento. E um porquê no final da frase é um porquê separado, porém com acento. Lembrando sempre essas regrinhas, gente, não tem como errar, certo? Bom, meus amores, então, a nossa aula de hoje foi essa, tá? O uso dos porquês, né? Onde a gente viu que o porquê no início e no começo, no meio de frase, separado e sem acento. O que admite artigo e plural vem com o porquê junto e com acento. Lembram? Quando a gente responde uma pergunta, o porquê junto e sem acento. E quando vem no final de uma frase, por exemplo, que vem trazendo como qual motivo, qual razão, separado e com acento. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido e como tia Bárbara falou, ninguém vai errar se entender e aprender todas essas regrinhas dos porquês. Então, a gente tendo bastante atenção, a gente não vai errar.
certo? Então, um ótimo final de semana para vocês. Divirtam-se, porém também façam as atividades, viu? Que segunda-feira a gente se encontra e vai corrigir tudo certinho lá no nosso Google Meet, ok? Um beijo para vocês e até segunda. Ok.